É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez reunidos para a nossa noite de estudos. E nós iniciaremos convidando o nosso jovem, que irá trazer uma mensagem muito linda para nós. É o Cícero Diniz. Cícero, por favor. Boa noite. Coloquem as santas palavras, a divina mensagem em ação, em prática e em mudança. Mudança dos olhares, mudança dos pensamentos, aquela mudança que todos nós almejamos e desejamos, mas que muitas vezes deixamos escondido esse nosso desejo. Às vezes porque parece infantil, outras vezes porque parece que somos os únicos e por vezes apenas queremos esconder. Mas já sabemos, já temos a noção que a única coisa infalível é o amor. Somente o amor nos segura a felicidade, a tranquilidade e muitas vezes desconhecemos tantas e tantas formas de amar, tantos e tantos caminhos que nos levam ao amor. Apenas porque nos iludimos, porque deixamos que os nossos olhares, os nossos pensamentos, os nossos desejos almejem apenas o que é terreno, o que é palpável, e vamos criando amores destrutíveis, que passam, que não seguem conosco. Muitas vezes perdemos uma jornada inteira, sem desfrutar a oportunidade do simples, daquilo que de tão simples não nos atrai. E isso nos dificulta a caminhada. Por que ainda não entendemos que aquilo que é simples, que é singelo, é tão importante para nós? Vamos ter em nossas mentes o mais simples, o mais singelo irmão que nos deixou esse rico saber: amar, amar sempre, amar a todos. Tudo isso passa por cuidar. Cuidar de cada dia, cuidar até mesmo das pedras que lhe interrompem a caminhada, que lhe machucam os pés e que impedem muitas vezes de entender a beleza e a necessidade de superar as dores. Elas são conselheiras, sábias conselheiras, por isso não queiram fugir, apenas enfrentem com a certeza de que o maior amor, o amor supremo, espera por nós. Confiem em Deus e amem sempre, que Ele os abençoe. Obrigado. Meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, buscando a serenidade, buscando a paz, para que essa noite nossa de aprendizado seja uma noite de bênçãos, nos trazendo reflexão, para que nós possamos colocar em prática cada dia os ensinamentos de Jesus. Ampara, Senhor, a nossa casa, os nossos trabalhadores e a todos os irmãos que aqui se encontram, que vieram buscar o auxílio espiritual, que sejam todos guiados pelas mãos celestes. Ampare e proteja a nossa irmã, que irá fazer para nós a palestra, que ela possa nos trazer mensagens que venham tocar os nossos corações. Senhor, nós te agradecemos por mais esta noite, por estarmos aqui confiantes no teu amor, Senhor. Que assim seja. E nós vamos convidar a nossa companheira Deise Sansone, que vai trazer para nós hoje a mensagem da noite. Por favor, minha irmãzinha. Boa noite a todos. Que Jesus nos ajude, nos ilumine, nos acompanhe. Boa noite a vocês também aí do YouTube. Que tenhamos uma noite abençoada por Jesus, que possamos captar as mensagens ou a mensagem que viemos trazer, que na verdade é uma das mais importantes lições que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém aqui pela primeira vez na casa? Levante a mão.
Tem algumas pessoas que vêm a primeira vez. Cada um de nós está aqui por um motivo, ou vem à casa espírita por um motivo. Seja para buscar um consolo, seja para buscar um alívio das dores, seja para aprender, para conhecer a doutrina espírita, seja num momento de muita dor, enfim, todos nós temos motivos para estarmos aqui. Normalmente, dores. Quem de nós não tem dores? Todos, sem exceção, no nosso planeta, temos dores. Porque é o que nós temos em comum de todos nós, são as dores. Todos nós temos. Mas nem todos sofremos da mesma forma. Alguns sofrem menos que outros. Alguns são mais resignados. Outros já procuram, né, o bem sofrer. Outros já procuram o mal sofrer. Muitas vezes piorando até o seu estado de sofrimento, o seu estado de dor. Mas não é isso que Jesus nos traz, que Ele veio nos ensinar. Os nossos motivos de dores são muito comuns. Todos temos decepções, mágoas, traições, doenças físicas ou doenças espirituais. Todos nós temos algum tipo de dor. E pessoas que têm o mesmo motivo de dor podem estar sofrendo de forma diferente, sofrendo ou não, sofrendo mais ou sofrendo menos. Depende muito da postura que essa pessoa tem diante dessas dificuldades que todos nós temos a vida toda. Nós podemos ter formas diferentes, né? Porque a dor iguala aos homens. Segundo os espíritos, a dor iguala aos homens. Isso independe da situação financeira, da situação profissional, da situação dela mesma, né, particular dela. Todos, independente de dinheiro, independente de facilidades, todos temos dores. E isso nos iguala. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, eu gosto muito dela, já falei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir novamente. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso é uma frase do Albert Einstein, o famoso cientista. A dor é inevitável, ninguém pode fugir dela, todos sofremos. Mas o sofrimento nós podemos optar, sofrer ou não sofrer. Não é verdade? Alguém já pensou nisso? Nós não temos necessidade de sofrer. Esse sofrimento será um castigo de Deus? Será que Deus nos impõe esse castigo como aprendizado ou porque Ele é injusto com um, injusto com outro? Claro que não, né, meus irmãos? Nós sabemos que Deus é justíssimo. E se nós sofremos, quem criou, de onde originou esse sofrimento, essa dor? De nós mesmos. Para quem ainda está no início dos estudos espíritas, que talvez não conheça, né? Nós temos origens das nossas dores e sofrimentos que nós tanto padecemos, tantos temos padecido, o mundo inteiro, né, por vários motivos, tem causa nessa vida e causas em vidas anteriores. Nós vamos ver isso aqui também. Por que então Deus nos deixa sofrer, já que Ele nos criou para sermos felizes e Ele não é injusto? Por que Deus permite o nosso sofrimento? Por que Ele já não cura todo mundo e todo mundo fica feliz, fica alegre, fica de boa, né, digamos assim? Porque Ele quer que nós cresçamos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, né? É uma matemática simples. Façamos esforço para sermos felizes, para não sofrermos. Nós já temos as leis na nossa consciência. Aprendamos essas leis com Jesus, está no Evangelho. Não é tão difícil assim de nós aprendermos. Basta uma atitude positiva de cada um de nós, para nós aprendermos a ir deixando esse sofrimento de lado e vivenciar dignamente as dores que nos cabem ainda e procurar não plantar novas. Né? Esse é o caminho. No capítulo 5 do Evangelho, que é esse onde nós estamos nos baseando para essa fala, o item 18 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
que fala sobre mal sofrer e bem sofrer. O espírito de Lacordaire nos mostra, nos afirma, que quando Jesus pronunciou essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia a todos os sofredores, mas apenas àqueles que sabem sofrer. Saber sofrer. Será que nós podemos entender disso aí, que nós devemos procurar o sofrimento? Piorar o nosso sofrimento, naquela ideia de que vou sofrer bastante, sofrer muito para ficar, para valer a minha dor, né? Para ficar bem sofrido, digamos assim. Não, não é isso. Bem sofrer não é isso. Não é nós procurarmos a dor. Muito pelo contrário, nós precisamos evitar a dor. Procurar não sofrer. Os não espíritas acham que o espírita, nós espíritas, fazemos apologia ao sofrimento. Que nós procuramos sofrer, porque nós entendemos o sofrimento e fazemos força para sofrer. Não existe isso. Nós sabemos disso. Ninguém quer sofrer. Todos nós queremos ser felizes. Então, essa ideia desses não espíritas, ela é errônea por desconhecimento deles acerca do que nós estudamos aqui dentro do Evangelho, né, do que nós aprendemos. Deus, então, nos quer aprendendo pelo nosso próprio esforço, pela nossa força de vontade e termos o nosso próprio mérito. Nós não seremos nunca marionetes nas mãos de Deus. Ele criou a cada um de nós simples e ignorantes, todo mundo igualzinho. E a cada um, né, foi dado existências e existências, e cada um foi se embreando por um caminho diferente. Uns por uns caminhos mais difíceis, outros por caminhos mais facilitados, né? E o gosto da facilidade, da ociosidade, muitas vezes, é que tornou essas pessoas, esses espíritos preguiçosos, espíritos indolentes, né? Que não querem fazer esforço para melhorar a própria vida, para deixar de sofrer, e aprenderam a maldade, aprenderam o egoísmo, aprenderam o orgulho, aprendemos, né? Todos nós somos ainda egoístas, orgulhosos, vaidosos demais. Isso nos traz muito sofrimento. Nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os primeiros itens que nós vamos estudar lá são exatamente justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, como o próprio título, né, desse capítulo sugere, esse capítulo todinho, que é o maior capítulo do Evangelho, ele nos fala dessas dores, desses motivos de dores, por que nós sofremos, o que nós precisamos fazer, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, tormentos voluntários, e uma infinidade de assuntos muito interessantes da gente ler, para a gente tentar entender esse problema, essa problemática do sofrimento, do sofrer de cada um de nós. Né? Então, lá no Evangelho, nós temos uma fonte imensa de aprendizado a respeito disso. Lendo esses itens do Evangelho, principalmente no que eu vou falar agora, as causas anteriores das aflições. Por quê? Deixa eu me adiantar um pouquinho. Causas atuais das aflições. Nós temos a mania de colocar a culpa dos nossos sofrimentos, muitas vezes, no nosso patrão, que é difícil, que é chato, que é exigente, no outro que nos cobra muito, no outro que nos pega o pé, no nosso marido que é chato, que é difícil, no nosso filho que está embrenhando por caminhos, né, que não devia, por amigos que nos traem, por pessoas com quem a gente tem afeto e que acabam nos traindo. Então, nós temos muitos motivos para termos esses momentos, essas situações de dor e sofrimento. E muitas vezes, meus irmãos, esses sofrimentos são causados por nós mesmos na atual existência. Por exemplo, doenças. Quantos de nós abusamos na nossa juventude de bebidas alcoólicas, de noitadas sem dormir, sem descansar o corpo, não é? Nós nos habituamos a fofoca, a falar mal dos outros, guardamos mágoa nos nossos corações. Somos orgulhosos,
Somos muitas vezes trapaceiros, queremos fazer a lei da vantagem, né, do brasileiro, querer passar os outros para trás, e depois isso nos traz remorso, nos traz o arrependimento, e nós sofremos por isso. Estamos sempre com alguma mágoa no nosso coração. A falta de perdão nos incomoda muito. Tanto quanto quando nós queremos esse perdão e não recebemos, ou quando nos pedem o perdão e nós, por egoísmo, por orgulho, por vaidade ou por desprezo, sei lá, nós não damos esse perdão. E esses sentimentos ruins, eles nos acompanham, onde quer que nós estejamos. Não resolve nós mudarmos de cidade, mudarmos de emprego, mudarmos de qualquer lugar onde nós vamos, esses problemas estão conosco, eles estão dentro de nós, dentro da nossa mente, da nossa consciência e do nosso coração. Então é preciso nos livrar disso se nós quisermos sermos felizes, se quisermos ter paz. Então, além desses momentos, da existência atual, que nós mesmos fazemos, procuramos a maioria das nossas dores, tem também aquelas dores que nós não podemos evitar, que elas vêm de outra fonte, de outra forma, e que muitas vezes vêm, sim, de uma existência anterior. Muitas vezes numa prova, né, ou numa expiação. Muitas vezes a gente sofre muito por não entender por que eu estou sofrendo, a gente não se lembra. Então a gente se sente injustiçado por Deus, muitas vezes, e isso também causa sofrimento. Né? Pessoas que muitas vezes são até religiosas, se preocupam sim em rezar. Eu não vou dizer orar, porque rezar tem uma conotação bem diferente de orar. Pessoas que se dizem religiosas, mas que se sentem injustiçadas. Por que eu nasci com esse defeito físico? Por que eu não sou como fulano, se dá bem na vida? Por que meu filho nasceu com um problema, um aleijado, alguma coisa assim? Então a gente fica se questionando, por que meu filho morreu tão novinho, né? E eu já sou velha, ainda estou viva? Por quê? Porque a gente fica procurando respostas e muitas vezes nós não encontramos. Normalmente quando são essas consequências da nossa sementeira, porque nos foi dado, desde que nós somos criados como espíritos, nos foram dadas várias existências para nós aprimorarmos os nossos conhecimentos, através dos nossos próprios erros, através da convivência com nossos irmãos, através dos aprendizados com as religiões que já existem há tanto tempo, né? Só que durante essa caminhada, essa jornada que nós fazemos, nós vamos semeando sementes ruins, que vão trazer colheitas amargas. Pensemos bem, vamos fazer um exame de consciência. Eu tenho certeza que se nós fizermos, é aquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, que fala sobre conheça-te a ti mesmo. Se nós fizermos periodicamente essa análise sincera, por que eu estou sofrendo tal doença? E começar a relembrar quando que começou. O que eu posso ter feito para ter desencadeado essa doença? Será que eu perdi sono farreando por aí? Será que eu perdi sono ou ajudando uma pessoa? Perdi sono velando a cabeceira de um doente, por exemplo. Existem diferenças. Nós podemos muito bem perder noite de sonos, mas por uma boa causa, para cuidar de alguém que está doente. Aí sim há mérito. Mas nós perdemos noite de sonos irresponsavelmente, inconsequentemente, isso pode nos trazer problemas de saúde. Bebida demais, né? Enfim, os prazeres mundanos de forma desregrada. A gente vai muito fundo nessas alegrias, nessas delícias, né? Tudo que o mundo nos traz, que nos atraem, muitas vezes nos trazem consequências amargas. Então é bom que nós pensemos nisso, para que a gente não culpe os espíritos. Os espíritos é que estão me molestando, estou obsediada, ou é porque minha mãe é muito difícil, o meu pai me bateu muito quando eu era criança, hoje eu sou revoltada. Não existe isso. Não é comum isso. Pode haver algum caso, sim. Mas uma frase muito forte, mas que eu gosto muito também. Não há vítima inocente. Porque nós não passamos nada que nós não precisemos passar.
Deus não deixa que nós soframos coisas que nós não devemos sofrer, a menos que nós sejamos um missionário. Alguém aqui é missionário? Jesus foi o nosso maior missionário. Ele não tinha nada a pagar, nada a sofrer. E ele sofreu. Gente, um dos maiores objetivos de Jesus ter voltado à Terra é a nos ensinar como não sofrer, como ter paz de consciência. E ele, não só por palavras, mas pela convivência naqueles dias, ensinava como agir, como nos conduzir diante da dor e do sofrimento. Nós temos isso aí, nós conhecemos, né, a história de Jesus, podemos voltar atrás e perceber, nada do que Jesus sofreu era merecido, mas ele veio para nos ensinar. Lembrando, então, que nós somos o autor dos nossos próprios infortúnios, as pessoas nem se lembram de Deus, nem conhece, nem cogita vida futura, sobrevivência da alma, muito menos uma reencarnação. Então, são pessoas que não estão nem aí com o que estão fazendo. Eles querem gozar a vida, eles querem ociosidade, ganhar a vida da forma mais leve, mais fácil possível. Isso é uma grande pena, porque é uma grande perda de tempo. Pessoas que não se preocupam, não se importam com a vida espiritual, com o futuro do nosso corpo, que nós nos preocupamos tanto com ele, né? Devemos sim nos preocupar, mantendo a nossa saúde, porque nós temos um tempo de validade. Então, nós precisamos prezar pela nossa saúde quanto pudermos, mas não cultuarmos mais esse corpo do que o nosso espírito, porque o nosso corpo é material. O espírito continuará para todo o sempre. Nós somos imortais. Então, o que mais nos interessa, o que mais nos importa é cuidar do nosso espírito, certo? E deixar um pouco esse culto às posses que nós temos, até mesmo de família. O meu filho, a minha filha, né, os meus parentes são meus. Porque, irmãos, um dos maiores sofrimentos que os espíritos relatam quando vêm nos trazer notícias é justamente esse, o apego às coisas materiais. O apego, porque eles ficam presos às coisas que eles tinham, tanto a coisas materiais, imóveis, carros, fazendas, enfim, quanto a pessoas. Eles ficam presas ao marido que ficou encarnado, à esposa que ficou, aos filhos, e acabam por ser obsessores, porque não compreendem ainda que aquilo ficou, já foi, já era, já passou, que agora a vida para frente é outra etapa de vida. Então, esse sofrimento também nos acompanha depois da nossa morte física. Então, por isso é tão importante nós aprendermos a cuidar da nossa vida espiritual. A casa está cheia. Quantas pessoas vieram buscar esse consolo, vieram buscar essa luz, essa vibração que essa casa nos traz. Que coisa boa. E nós não estamos aqui por acaso, nenhum de nós. Foi o convite de Jesus, o chamado de Jesus que nos trouxe a essa casa. E há tantas outras que fazem esse bem de acolher e de consolar através da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. Então, eu comecei a dizer que um dos objetivos da vinda de Jesus é justamente nos ensinar a conviver em paz, certo? Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos mostra a última ceia, uma das falas de Jesus na última ceia, que nos prova isso, que ele veio nos ensinar. Ele diz assim: tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Isso é uma frase muito interessante, nós lembrarmos, como nós já falamos antes, que Jesus sofreu tudo o que nós sabemos que ele sofreu durante a vida dele. Né? Quantas pessoas que o ridicularizaram, quantas pessoas não acreditavam nele, quantas pessoas quiseram a morte de Jesus, até que levaram a morte de Jesus. O sofrimento da cruz, que foi um sofrimento inimaginável por nós. Né? Então ele veio vivenciar isso e nos mostrar que ele, apesar disso tudo, venceu o mundo, porque ele teve bom ânimo. E ele nos diz, tende bom ânimo. Aprendam a sofrer com bom ânimo. Vencer com bom ânimo as atribulações, as dificuldades, com vontade de vencer, sabendo por que nós temos que vencer, o que nos espera se nós vencermos essas tribulações e essas dores. É quando nós pensamos, será que nós vamos dificultar ainda as nossas vidas mais um pouquinho? Ou nós vamos tentar realmente sublimar isso aí? E mudar completamente o nosso estilo de vida, o nosso tipo de vida que nós temos levado atualmente. É importante nós pensarmos isso. Porque enquanto há tempo, né, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos reencarnados, então é momento de nós pensarmos seriamente nisso. O que será que eu preciso mudar em mim para que eu não sofra tanto, para que eu não tenha tanto desgosto, para que eu não tenha tanta mágoa no meu coração, para que eu não tenha tanto espinho aqui no meu coração que eu não consigo tirar. Então vamos fazer aquela análise, cada um de nós, da consciência, dos próprios atos. O que nós temos feito para estarmos na situação que nós estamos. E nós vamos falar agora, logo mais à frente aqui, uma forma de nós aprendermos a ter essa paz sofrendo bem. Quando Jesus nos fala dessa paz, desse vencer o mundo, ele diz também para nós assim, ó, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, nós percebemos então que Jesus foi evidente nessa fala dele, nos mostrando que existem dois tipos de paz. É a paz que a maioria de nós tem procurado, a paz do mundo. É a paz, aquela paz que nós sentimos quando estamos de férias, lá na praia, sem problema, sem chefe, sem menino difícil, sem alunos que são complicados. Nós estamos lá de boa, curtindo, né? Estamos lá de férias, estamos na ociosidade. Então, isso para nós é paz, ou seja, eu estou bem de vida, estou bem financeiramente, estou bem no meu casamento, com filhos e tal, então eu estou em paz. Quando está tudo bem, quando está tudo do jeito que nós programamos e quisemos fazer, custasse o que custasse, à custa de alguém ou de alguma situação, a gente se sente em paz, porque é aquilo que nós procurávamos. É aquela facilidade, aquela bonança, né? Sem problemas muito graves, muito sérios. Então, essa é a paz do mundo. É a paz que a maioria de nós ainda tem procurado. Nós ainda não procuramos trabalhar seriamente como discípulos de Jesus, seguindo os passos de Jesus, enfrentando essas dores, mas tentando aprender alguma coisa com elas. Nós vamos falar também disso, né? E tem também a paz, cadê? A paz, perdi. A paz do Cristo é aquela paz que, ao contrário dessa que nós falamos, a paz do mundo, é a paz que nós conseguimos conquistar nos piores momentos que nós temos. Nos momentos de dificuldade, de dor, de angústia. Porque são momentos que a gente, sendo firme, sendo decididos, a gente se fortalece. A gente tira dali uma lição. A gente tira dali aquela vontade de vencer. A gente não cruza os braços, senta no meio-fio e vai chorar. Não. A gente procura se virar para conseguir vencer aquelas dores. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, confiamos em Jesus, nós procuramos essa paz que Jesus nos oferece, a paz dele. E nós só vamos encontrar essa paz
através de Jesus, através dos ensinamentos que Ele nos trouxe, das leis divinas. Então, nos apliquemos a estudar essas leis divinas. O nosso Evangelho nos mostra tudo isso. Nos dediquemos, então, mais a esses estudos, para nos fortalecermos quando aquela dor que a gente acha que é a pior do mundo, que nós começamos a achar que fomos injustiçados, né? Deus não é pai, Deus esqueceu de mim, Deus não existe. Muitas pessoas falam isso no desespero, né? Então, isso são blasfêmias até, que a gente profere quando a gente está desesperado, a gente não vê saída, a gente não vê para onde correr. Então, são esses momentos que, se nós mantivermos essa fé em Jesus, essa fé nos desígnios de Deus, sabendo que nada vem por acaso, nada é além das nossas forças, além daquilo que nossos ombros podem suportar. Se nós tivermos isso em nossas mentes e fielmente em nossos corações, com certeza nós haveremos de ter força para superar tudo isso aí. E termos e merecermos essa paz de Jesus, essa paz que Ele nos oferece. Nós vamos transpor essas dificuldades, uma a uma, até que nós nos livremos desse lodaçal, né, de dores e consigamos vislumbrar alguma coisa melhor no nosso futuro. Claro que isso não é de um dia para o outro. Não é porque nós estamos lembrando dessas nossas obrigações morais que nós vamos já amanhã começar a já melhorar. Não. Infelizmente, não. Isso leva tempo. Isso é paulatino, é pouco a pouco. Que a cada sofrimento nós vamos conseguindo avançar um pouquinho a mais. Sempre assim. Então, tenhamos paciência conosco mesmos. Mas vigiem, orem e vigiem. Quando perceberem que você já está decaindo de novo, caindo no chão, querendo chorar, esgoelar e se revoltar contra Deus, lembrem-se, opa, tem um motivo para isso e esse motivo com certeza está em mim. Com certeza eu contribuí para estar nessa situação. Porque nós somos os artífices do nosso destino. Nós é que moldamos o que vai nos acontecer. Pensando nisso, abrindo aqui um parênteses, já que nós estamos moldando e plantando para o futuro, vamos ver se agora a gente começa a plantar melhor. Para a gente formatar um futuro em outras encarnações melhores do que a gente tem tido. Vamos aprender isso, né? Vamos tentando aniquilar essas dívidas que nós temos com o nosso passado, perante as leis de Deus, e já nos programando, né, para as vidas posteriores. Porque com certeza nós viremos aqui ainda muitas e muitas vezes. Quando nós falamos de bem e mal sofrer, qual que é o primeiro ponto que nós precisamos nos lembrar e atacar de verdade? Nos lembrar das nossas causas atuais de aflições. É nós nos policiarmos para não incorrermos em erros novamente. Nós vamos analisar a nossa consciência, porque já está acontecendo, a nossa colheita agora, que está doída, que está amarga, e vamos já nos policiar para que nós não façamos mais isso. Não façamos, não tenhamos ações, não nos comportemos de forma que nessa vida ainda tenhamos mais erros, mais dores. E talvez uma dor ou um erro tão grave que isso vá para outra existência. É assim que acontece, a gente ir de encarnação em encarnação, acumulando erros, acumulando dores. Então vamos tomar uma atitude. É o primeiro ponto para nós não sofrermos, nós sofremos bem. E lembrando que bem sofrer não é piorar a nossa dor, procurar o sofrimento. Não. É aprender com Jesus que nós temos capacidade de termos paz, mesmo nesse emaranhado de dores, de problemas, seja com o Brasil, com o mundo, com a família, no nosso trabalho, conosco mesmos. Nós temos condição, sim, de nos fortalecermos diante do conhecimento, do estudo das leis de Deus. Sem dúvida nenhuma.
nós precisamos conhecer e entender, então, essas leis do Evangelho através do conhece a ti mesmo, né? Isso nos lembra uma fala de Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, capítulo 80, que tem exatamente esse nome, Como Sofres. Ele escreve, lá tem a primeira carta de Pedro, comentando justamente sobre o sofrimento, e Pedro escreve assim: mas se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Sofrer, padecer como cristão. O que será isso? Sofrer como cristão é termos justamente o Cristo como referência de dores. Nos lembrarmos que nós somos infinitamente menores que Ele. E Ele nos ensinou, Ele veio sofrer para nos ensinar. Ele sim, Ele veio sofrer, porque Ele sabia que Ele ia padecer na cruz. Claro, Ele sabia pelo que Ele ia passar na sua vinda aqui, para nos ensinar isso. Então, nos miremos em Jesus, tenhamos esse Cristo como referência, buscando essa paz que Ele nos oferece. Procuremos padecer as nossas dificuldades, as nossas dores, mas com essa referência bem dentro do nosso coração. Fica mais fácil do que nós nos revoltarmos e nós acusarmos Deus e o mundo das nossas próprias dores, né? Porque a proposta não é ficar procurando dor, é tentar nos livrar dela. Então, vamos nos lembrar dessa força, dessa paz que Jesus nos dá. A nossa maior dor, meus irmãos, que nós temos ainda, é a dor de não estarmos ainda integrados com o nosso Pai. Porque nós ainda, por mais que nós oremos, por mais que nós conheçamos a doutrina espírita, nós ainda não estamos verdadeiramente integrados ao nosso Pai, porque nós ainda temos defeitos, nós ainda temos erros, nós ainda fazemos sofrer, fazemos errar, nós ainda atraímos pessoas para a nossa lábia, acabamos influenciando pessoas para o erro, muitas vezes até involuntariamente, por desconhecimento nosso. Mas isso acontece, e muito. Então, nós ainda não estamos integrados a Deus, a esse Pai, a essas leis divinas. Nossa, 8:10. Vamos falar, então, vamos pular um pouquinho aqui, vamos lá para o que é, então, na verdade, o bem sofrer. Bem sofrer, na verdade, meus irmãos, é nós procurarmos extrair da dor o que ela tem de ensinamento para nós. Não é perguntar, por que eu estou sofrendo, que mal eu fiz. Não. Para que eu estou sofrendo? O que essa dor vem me ensinar? O que ela vem me advertir? Que sinal vermelho é esse que essa dor está me mostrando, está piscando aqui na minha frente? Então, bem sofrer é isso. É saber extrair essa luz, essa água viva que está por trás de tanta dor e de tanto sofrimento. Sabendo que toda dor tem uma causa. Então, se nós tentarmos descobrir qual é essa causa, né, nós teremos força para nos corrigirmos de uma vez por todas, aos poucos. Então, tenhamos essa fé em Deus, tenhamos essa fé nos ensinamentos de Jesus, que nos trouxe as leis divinas. Tem uma passagem que eu gostaria de ler para vocês, para a gente finalizar, que está lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro de Leon Denis. Eu vou ler o trecho aqui, se houver tempo a gente comenta, tá? Ele fala assim, no capítulo que se intitula, capítulo 27, Revelação pela Dor. Lá na frente do texto ele escreve assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor,
Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo da sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela em sua passagem por tua vida todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. É justamente isso, tirar o que eu posso aproveitar desse momento, dessa lição da dor. Esforça-te por seres, a teu turno, um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso porque a aceites, por tua confiança no futuro, torna mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais. Parece que está baixo. A harmonia e a beleza são leis universais. E nesse conjunto, a dor tem o seu papel estético. Seria pueril enraivecermos-nos contra esse elemento necessário à beleza do mundo. Exaltemo-la antes com vistas e esperanças mais elevadas. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. Porque se não fosse a dor a nos alertar, nós íamos nesse contínuo problema, contínuo erro, contínuas más ações. Se não doesse na gente, se a gente não percebesse que estava nos fazendo mal, de alguma forma, a gente ia continuar. A gente não ia perceber que a gente estava incomodando alguém ou fazendo mal ao mundo, a nós, a família, enfim. Então é necessário. A dor é o despertador da nossa alma. Desperta a dor. Então, que nós saibamos entender a dor não como uma rival, uma justiceira, como é que chama? Uma carrasca, não é isso. A dor, na verdade, é uma amiga que nos alerta, que nos mostra, opa, presta atenção no que está fazendo. Muda de comportamento, muda a sua conduta. Procura melhorar os pensamentos, as suas atitudes, a sua energia que se troca com seu irmão. Procura melhorar-se. Isso é o que nós devemos extrair da dor. Isso é sofrer bem. Quando o mal sofrer, lembrando, é quando você se revolta, quando você não entende, quando você se revolta contra Deus e contra o mundo. Então vamos aprender com a dor. Ela é, na verdade, uma das nossas amigas. Muito importante para nossas vidas. Obrigada pela caridade de me ouvir. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Prontinho. Obrigada, Deise. E pode se preparando para, novamente, né, trazer mais mensagens para nós, né? Meus irmãos, no mês que vem agora, outubro, que se inicia amanhã, nós estaremos comemorando o mês dedicado a Allan Kardec. Então, na próxima segunda-feira é o início do nosso 7º MEAC. Nós estaremos com as palestras todas voltadas a esse tema. E mais um lembrete para vocês, é que a pizza está sendo entregue lá no salão, lá embaixo, descendo a rampa. E nós agradecemos a presença de todos, que Jesus nos abençoe, para que possamos voltar aos nossos lares com alegria, em boa companhia. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Vamos semear boas sementes, igual a Deise falou, para colhermos bons frutos. Tenham uma boa noite, meus irmãos.
E o passe obedece às primeiras filas aqui. Enquanto os passistas entram, a gente queria agradecer a todos os trabalhadores que estiveram aqui no sábado, fazendo a pizza conosco. Foi um dia bem corrido, estava bem quente. E nós tivemos um problema de sábado para domingo com as chuvas, mas a gente preocupou com os freezers. Graças a Deus aqui não acabou a energia, então está tudo tranquilo com as pizzas. Pelo menos isso, né? O telhado meio que deu um problema, está tendo goteira, mas isso é mais tranquilo. Então nós vamos... Jordã, apaga a luz para nós. Obrigada. Então nós vamos, nesse instante, fazer a nossa oração. E como foi dito sobre a dor, que nós possamos, fechando os nossos olhos, imaginar Jesus à nossa frente. Tenhamos essa imagem de amor e de luz a nos envolver em vibrações que vão acerenando a nossa alma, trazendo tranquilidade. E que nesse momento, nesta casa abençoada, que nós possamos abraçar o Cristo, deixando as nossas dores, as nossas aflições, as nossas dificuldades no teu amor. Como diz a música, coloquemos a nossa dor no amor do Senhor. E vamos recebendo todos esses influxos que nos trazem bom ânimo, que aumentam a chama da fé, da esperança e, sobretudo, que nos traz essa vontade de transformação, de que cada dor seja superada, de que nós possamos perdoar, retirar do coração a mágoa, o ressentimento, que possamos pensar naqueles que retornaram ao plano espiritual, não com dor, mas com o conhecimento de que estão na verdadeira vida, no plano espiritual, na luz do Senhor. E lhe rogamos, Mestre, vós que sois o médico de nossas almas, que nesse momento magnetize as águas, transformando cada uma delas na medicação necessária ao nosso corpo, ao nosso espírito, nos prepara para o tratamento espiritual do passe. E aqueles que estão nos seus lares, que tenham também as suas águas magnetizadas e que recebam o passe espiritual. E na oração que nos ensinastes, que possamos pedir não só pelas nossas dores, mas por todas as dores do mundo, por todas as dores da humanidade, que ainda tem a chaga do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.